Meu nome é Antônio Ferreira, tenho 72 anos e o concreto frio desta cela tem sido minha única companhia constante pelos últimos 46 invernos que passei aqui no sistema. Enquanto você assiste a este vídeo no conforto da sua liberdade, eu estou sentado em uma cama de metal estreita, ouvindo o eco distante de botas pesadas batendo contra o chão de granilite lá fora, no corredor escuro do pavilhão. Eu não sou um monstro de filme. Sou apenas um homem brasileiro que envelheceu cedo demais atrás destas grades, porque nunca aprendeu a calar a boca quando o sangue fervia nas veias e o coração pulsava ódio. O cheiro de desinfetante barato e suor antigo parece ter impregnado não apenas as paredes descascadas, mas a minha própria alma, lembrando-me a cada segundo de que minha vida parou no tempo. Se você acha que o destino é algo grandioso e inevitável, preste atenção no que eu vou dizer. Eu estou aqui porque cometi um erro que durou exatamente 3 segundos, mas que me custou quase 5 décadas de sol e de um silêncio absoluto e aterrador que consome qualquer esperança. Antes que o carcereiro passe para o trancamento final da noite e a luz fluorescente pisque pela última vez, eu preciso que você entenda como 3 hábitos pequenos e venenosos: a vontade de ter a última palavra, o orgulho de ignorar quem me amava e a fúria cega me trouxeram para este buraco. Você pode pensar que está seguro, que é um cidadão de bem, mas a linha que separa a sua sala de estar desta cela de isolamento é muito mais fina do que você imagina agora. Eu vou lhe contar a verdade nua sobre como eu mesmo cavei a minha tumba enquanto ainda respirava, transformando meu futuro em um deserto de concreto cinza. Fique comigo, pois o que aprendi pode salvar você. Eu me lembro da sensação da graxa sob as minhas unhas como se fosse ontem. Embora minhas mãos agora sejam finas e trêmulas nesta penumbra da cela que mal me permite enxergar. Naquela época, aos 26 anos, eu era um mecânico em uma oficina pequena na periferia de São Paulo e sentia um orgulho silencioso em consertar máquinas que os outros já tinham descartado como lixo. Meu mundo era definido pelo tilintar das chaves e pelo cheiro pesado de óleo queimado. Uma vida construída sobre o trabalho duro que parecia sólida e permanente em sua simplicidade. Eu não era um criminoso. Era apenas um brasileiro comum, com uma caixa de ferramentas e um contra-cheque suado, acordando cedo para garantir meu lugar no mundo. Mas, olhando para trás hoje, percebo que meu motor interno estava quebrado, alimentado por um orgulho idiota que eu chamava de honra. A Sandra era a única pessoa que conseguia enxergar através daquela casca endurecida que eu usava como uma armadura de metal todos os dias da minha vida para me proteger do mundo. Ela era minha noiva, uma mulher com um riso que conseguia me fazer esquecer o calor sufocante da oficina. E nós tínhamos planos simples para uma casa com varanda e talvez um pequeno jardim. Consigo fechar os olhos e vê-la na cozinha do nosso pequeno apartamento, com a luz do sol batendo em seu cabelo, enquanto ela me implorava para apenas deixar as coisas passarem e não brigar. Ela me amava profundamente,
mas tinha um pavor genuíno do fogo que vivia guardado no meu peito. Um calor que explodia sempre que eu me sentia minimamente desrespeitado por qualquer estranho na rua. Eu dizia que ela não entendia nada. Minha vida antes da queda era uma sucessão de avisos ignorados. Uma coleção de momentos onde escolhi marcar território por coisas que não tinham a menor importância prática no fim das contas. No bar da esquina ou na fila do mercado, eu era sempre o sujeito que precisava dar a última e mais cortante palavra. Aquele que encarava qualquer um até que o outro desviasse o olhar. Meus amigos diziam que eu era pavio curto, e minha família achava que eu era apenas um homem de temperamento difícil, mas eu me via como alguém de princípios que não aceitava ser pisoteado. Eu vivia em um estado de prontidão constante, como uma mola encolhida esperando um motivo para saltar, acreditando que cada confronto banal era um teste de caráter que eu precisava vencer. Mal sabia eu que, ao ganhar aquelas batalhas, eu perdia tudo. Era uma noite de terça-feira, uma chuva miúda e fria que parecia pesar sobre os ombros como um casaco de lã molhada e pesada, enquanto eu dirigia de volta para casa. Eu voltava da oficina exausto, com o cansaço acumulado nas juntas e o cheiro de óleo impregnado na pele, quando parei naquela loja de conveniência de um posto, iluminada por luzes que piscavam. Outro motorista, um sujeito mais jovem que agia como se o asfalto fosse sua propriedade particular, atravessou minha frente com uma manobra brusca, jogando água suja no meu para-brisa sujo. A Sandra segurou meu braço com força. A voz dela era um sussurro de medo, implorando para que eu apenas ignorasse e fôssemos para casa jantar em paz. Mas meus 3 hábitos malditos já estavam gritando dentro da minha cabeça, me convencendo de que eu devia agir. Bati a porta do carro com força e caminhei sob a chuva, meus passos ecoando no asfalto molhado, enquanto o letreiro de neon do posto zumbava com um ruído elétrico irritante. O outro homem também desceu, o rosto retorcido em um desprezo gratuito, lançando insultos que soavam como pedras sendo atiradas contra minha dignidade de homem trabalhador. Em vez de simplesmente dar as costas e entrar no carro, eu me dirigi ao porta-malas e meus dedos se fecharam em volta do metal gelado e pesado de uma chave de roda grande. Era uma ferramenta que eu usava todos os dias para consertar vidas, mas que naquela fração de segundo se tornou uma extensão física do meu ódio. Fiz um movimento rápido, um único golpe cego e carregado de uma fúria estúpida. O som foi oco. O mundo parou de girar, e o único som que restou foi o da chuva batendo no teto do carro e o choro desesperado de Sandra, que assistia a tudo, paralisada. Fiquei ali parada, com a chave de roda pendendo na mão direita, observando o corpo do homem caído na poça d'água, enquanto a vida se esvaía dele diante dos meus olhos. Naquele segundo congelado, eu soube que o Antônio mecânico, o noivo e o homem comum havia morrido junto com aquele desconhecido no estacionamento escuro do posto. Não tentei fugir. Não havia para onde ir quando você acaba de trocar todo o seu futuro por um momento de orgulho que agora tinha gosto de cinzas e morte. A percepção de que ele nunca mais se levantaria
me atingiu com força, um peso que não sai. As luzes vermelhas e azuis das viaturas da PM lavavam o asfalto molhado, refletindo-se na poça que se espalhava ao redor do homem caído, enquanto a adrenalina desaparecia para dar lugar ao terror. Senti a mordida do metal frio das algemas cortando meus pulsos pela primeira vez. Uma sensação de aperto que parecia esmagar não apenas a minha carne, mas toda a minha dignidade. Pelo vidro traseiro da viatura, vi o rosto de Sandra desaparecendo na escuridão daquela noite chuvosa. Os olhos dela não tinham raiva, mas um choque vazio e aterrorizante que me dói até hoje. Naquele trajeto curto até a delegacia, percebi que tinha trocado o calor dos braços dela pela textura áspera de um uniforme de brim. Meu orgulho estúpido tinha finalmente evaporado, restando apenas um peso de chumbo definitivo no meu peito. A primeira noite naquela cela de triagem foi um mergulho em um inferno que eu nunca imaginei. Um lugar onde o ar tinha gosto de urina e desinfetante industrial barato. Sentei-me no banco de concreto que parecia feito de gelo, ouvindo a sinfonia do desespero humano. Gritos abafados, o bater metálico das grades e a respiração pesada de estranhos. Olhei para as minhas mãos, as mesmas que consertavam motores e acariciavam o rosto de Sandra. E tudo o que eu conseguia enxergar era o fantasma daquela chave de roda. A transição foi brutal e absoluta. Eu não era mais o Antônio mecânico, respeitado na minha rua. Eu havia me tornado apenas um número, um corpo a ser processado em uma engrenagem que nunca para de moer as almas de quem entra. O julgamento passou como um borrão de paredes de madeira escura, e a voz de um juiz que soava como um martelo final em um serviço funerário de luxo. Quando as palavras prisão perpétua ecoaram pelo tribunal, um silêncio tão pesado caiu sobre mim que pensei que meus ouvidos fossem sangrar sob a pressão daquela sentença. Não olhei para trás, para a plateia, porque não suportaria ver os destroços que fiz das esperanças da minha mãe, ou o vazio nos olhos das pessoas que acreditaram em mim. O som estrondoso do portão de aço correndo no trilho e trancando quando entrei neste presídio foi o ruído mais alto que já ouvi. Não foi apenas uma porta se fechando. Foi o som do meu mundo sendo apagado para sempre, de uma vez. Nos primeiros 5 anos dentro deste sistema, eu ainda tentava manter aquela postura de homem inquebrável que eu carregava lá fora, nas ruas da periferia. Envolvi-me em brigas no pátio para garantir que ninguém me visse como uma presa fácil, acreditando, na minha estupidez, que o respeito conquistado pelo medo aqui dentro compensaria a vergonha. Sandra continuou me enviando cartas durante os primeiros meses, palavras cheias de uma esperança que eu não merecia, mas meu orgulho e minha amargura acabaram por erguer um muro entre nós. Eu respondia com grosseria ou silêncio, incapaz de admitir que a culpa estava me devorando vivo, até que um dia as cartas simplesmente pararam de chegar para sempre. Aquele silêncio na hora do correio
Foi o primeiro grande buraco que se abriu. Quando completei 20 anos de cárcere, recebi a notícia que eu mais temia através de um pedaço de papel pardo, passado friamente por entre as grades por um guarda qualquer. Minha mãe havia falecido, e eu não estava lá para segurar sua mão, ou para dizer que, apesar de tudo, eu ainda era o filho que ela amava. Chorei em silêncio absoluto naquela noite, abafando o rosto no travesseiro fino, para que os outros presos não percebessem a minha vulnerabilidade, pois a fraqueza aqui dentro é perigosa. O peso daquela perda foi diferente de tudo que eu já havia sentido. Era a consciência de que os pilares da minha vida estavam desmoronando lá fora, enquanto eu permanecia aqui, parado no mesmo metro quadrado. No 30º ano, a deterioração física deixou de ser um medo abstrato para se tornar uma realidade cruel e dolorosa que me acompanha em cada movimento que faço. As juntas dos meus dedos, que antes manejavam ferramentas com precisão, agora doem intensamente com a umidade constante que emana do chão e das paredes de concreto da cela. A comida sem gosto, servida em bandejas de plástico gastas, tornou-se um lembrete diário de que minha punição não é apenas a falta de liberdade, mas a aniquilação dos prazeres. O cheiro constante de água sanitária, misturado ao suor de centenas de homens amontoados, impregnou minha pele de tal forma que às vezes esqueço como era o perfume das flores. O tempo aqui não passa, ele apenas se acumula sobre você. O mundo lá fora continuou sua marcha implacável, e eu me tornei um fantasma de uma era que ninguém mais parece recordar com clareza ou carinho. Ouço falar de tecnologias que soam como ficção científica, nos pequenos lapsos de notícias que chegam até nós pelos rádios velhos, telefones que fazem tudo e carros modernos. Enquanto as cidades cresciam e as pessoas que eu conhecia envelheciam e mudavam, eu permaneci preso a este quadrado perfeito de luz do sol que cruza o chão. Essa luz é inalcançável, um lembrete cruel de que o sol ainda brilha, mas não para mim, que escolhi a escuridão em um momento de fúria cega. O vazio do tempo desperdiçado é uma ferida que não cicatriza nunca. Um buraco negro. Hoje, após 46 anos de isolamento, eu me tornei o velho do pavilhão. Uma peça de mobília humana que os detentos mais jovens simplesmente ignoram com desdém. Eles chegam cheios de arrogância e energia, cometendo os mesmos erros que eu cometi, enquanto eu os observo com a clareza amarga de quem já conhece o fim. Passo a maior parte dos meus dias olhando para as mesmas 4 paredes descascadas, contando as rachaduras no teto como se fossem registros de uma vida que nunca aconteceu de verdade. A certeza absoluta de que meus últimos suspiros serão dados nesta mesma cama estreita, cercado pelo som metálico de trincos e pelo silêncio, é o peso mais insuportável. Sou apenas uma sombra, esperando o fim. No silêncio absoluto desta cela, especialmente durante as noites intermináveis, em que as luzes se apagam, o som mais alto não é o das grades, mas a minha consciência. Por décadas,
Tentei alimentar a mentira reconfortante de que fui vítima de um único dia ruim, da arrogância de um estranho ou simplesmente de um golpe cruel do destino. Foi um mecanismo de defesa que usei para sobreviver aos primeiros anos, sem perder completamente o juízo ou a vontade de viver. No entanto, com a clareza que apenas o tempo pode proporcionar, agora vejo que as grades já estavam forjadas dentro de mim, muito antes de eu entrar aqui. Meu orgulho, que eu usava como uma medalha de honra, era a corrente que me arrastava para o fundo. Meu conflito interno é uma guerra constante entre o homem que eu pensava ser e a verdade fria de quem eu realmente me tornei nestas décadas. Percebo finalmente que esses 3 hábitos tóxicos, a necessidade de ter a última palavra, a recusa em ouvir a Sandra e aquela raiva impulsiva, foram os arquitetos da ruína. Eu costumava acreditar que estava sendo corajoso ao manter minha posição, mas eu era apenas um covarde que não conseguia suportar a sensação de ser menos em uma briga. A emoção dominante que preenche este pequeno espaço agora não é raiva. É um vazio oco que nunca vai embora, não importa o quanto eu tente. Sou um homem que vendeu décadas de vida pela satisfação mesquinha de 5 segundos. Aconteceu em uma tarde fria recente, logo após o trancamento final das celas para a contagem noturna dos presos que ainda restam. Eu estava sentado na beirada de metal da minha cama, segurando um pequeno espelho de aço inoxidável, todo arranhado e fosco, que é permitido pela segurança. Ao olhar para aquele reflexo distorcido e cinzento, vi os sulcos profundos que o tempo cavou no meu rosto, os cabelos ralos e brancos e olhos sem brilho. Naquele instante, o silêncio do bloco de celas pareceu pesar toneladas sobre mim, quebrado apenas pelo eco de uma tosse seca e o estalo do metal. Subitamente, não vi mais um prisioneiro, mas vi o custo exato e irreversível de cada escolha impulsiva que fiz. Foi ali, naquele silêncio sepulcral e impiedoso, que a compreensão dolorosa finalmente me esmagou por inteiro, sem deixar qualquer espaço para negações ou desculpas baratas de sempre. Percebi que os 3 hábitos que eu defendia como se fossem a base da minha masculinidade e honra brasileira foram os tijolos da minha própria tumba. Eu não sou respeitado por ninguém neste lugar escuro. Sou apenas alguém esquecido pela vida, enquanto ela seguia seu curso lá fora, sem olhar para trás nenhuma vez. Naquela noite, eu não matei apenas um estranho. Eu matei o homem que eu deveria ter me tornado e toda a família que eu nunca tive. O orgulho nunca me protegeu. Ele apenas me isolou. A lição que a vida me deu e que eu tive que mastigar por quase meio século entre estas paredes frias é que o seu destino é decidido nos detalhes. Aquele desejo ardente de ter sempre a razão ou de dar a última palavra em uma discussão de trânsito banal não é força, mas sim a semente da destruição. O orgulho é um veneno que você bebe, acreditando piamente que está protegendo a sua honra,
mas ele apenas constrói muros invisíveis que se tornam sólidos. Não espere perder todo o seu futuro para descobrir que a vitória em uma briga de ego é a derrota mais amarga que existe. Eu aprendi isso tarde demais, quando o portão já tinha se fechado atrás de mim. Aprendi que a verdadeira coragem não está em revidar um insulto ou em provar que você é o mais valente em um posto de gasolina sob a chuva. A verdadeira força de um homem, aquela que realmente importa, reside na capacidade de engolir o próprio ego, respirar fundo e simplesmente ir embora em silêncio. Ter razão não vale absolutamente nada se o preço final a pagar for a sua liberdade, o toque da mulher amada e a chance de envelhecer com dignidade. O orgulho que eu carregava como uma armadura pesada foi a corda que eu mesmo apertei no pescoço. E hoje eu daria tudo para ter tido a humildade necessária para apenas recuar e voltar para casa. Eu vejo você através desse brilho frio da tela, talvez irritado com o trânsito que enfrentou hoje, ou remoendo uma palavra torta que ouviu no trabalho. Você acha que é dono do seu tempo, que tem o direito de exigir respeito a qualquer custo. Mas eu pergunto, quantas vezes hoje você flertou com o abismo? Cada vez que escolhe não recuar em uma discussão inútil, você está jogando os dados com o seu futuro, apostando a sua liberdade contra a satisfação passageira de se sentir superior. Não deixe que a raiva cegue os seus olhos para tudo que você tem a perder lá fora. Eu sou o reflexo do que acontece quando a gente não quebra o próprio orgulho antes que o mundo nos quebre. O som das botas no corredor está se aproximando, e em poucos minutos a única luz que verei será o reflexo da lua através do pequeno retângulo no alto. Minha história não é um pedido de piedade, mas um aviso que espero que alcance o seu coração antes que seja tarde demais para você mudar sua rota. A vida é um sopro e a liberdade é um presente que a gente só valoriza de verdade quando o metal tranca e o mundo continua girando sem nós. Eu ficarei aqui, imaginando como seria se eu tivesse apenas respirado fundo naquela noite. Qual é a pequena batalha de ego que você insiste em lutar todos os dias e que pode acabar custando a sua paz? O que você faria se soubesse que hoje é seu último dia de liberdade? Compartilhe seu pensamento abaixo, pois suas palavras são o único contato que ainda me resta com o mundo lá fora. Seria uma honra saber que minha dor evitou que você cometesse o mesmo erro que eu. Seria meu último serviço como homem.